O capítulo 26 do primeiro livro das Crônicas trata sobre as seguintes histórias. Os porteiros, histórias não, relatos, né? Descrições. Os porteiros, os tesoureiros e outros oficiais. Eu estou num projeto nesse canal que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse, e eu já fiz isso para os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, e atualmente estou no primeiro livro das Crônicas. Então o capítulo 26 diz o seguinte: esta é a relação dos grupos dos porteiros, só nome difícil, vamos lá. Dos coreitas, Meselemias, filho de Coré, da família de Asaf, foram estes os filhos de Meselemias: Zacarias, o primeiro, Jediael o segundo, Zebadias o terceiro, Jataniel o quarto, Elão o quinto, Joanã o sexto e Elioenai o sétimo. Foram estes os filhos de Obed-edom: Semaías o primeiro, Jeozababe o segundo, Joá o terceiro, Sacar o quarto, Natanael o quinto, Amiel o sexto, Isacar o sétimo, Peuletai o oitavo, pois Deus havia abençoado Obed-edom. Seu filho Semaías também teve filhos, que foram líderes da família de seu pai, pois eram homens capazes. Foram estes os filhos de Semaías: Otni, Rafael, Obed e Euzababe. Os parentes dele, Eliú e Semaquias, também foram homens e capazes. Todos esses foram descendentes de Obed-edom. Eles e os seus filhos e parentes eram capazes e aptos para a obra. Eram ao todo 62 descendentes de Obed-edom. Meselemias teve 18 filhos e parentes chegados, todos eles homens capazes. Foram estes os filhos de Ossã, o Merarita, Sinri, que foi nomeado chefe por seu pai, mesmo não sendo o mais velho, e Uquias o segundo, Tebalias o terceiro e Zacarias o quarto. Cada nome, né, cara? Os filhos e parentes de Ossã foram 13 ao todo. Essas foram as divisões dos porteiros, feitas pelos chefes deles. Eles cumpriram tarefas no serviço do templo do Senhor, assim como seus parentes lançaram sortes entre as famílias, incluindo jovens e velhos, para que cuidassem de cada porta. A porta leste coube a Selemias, então lançaram sortes para o seu filho Zacarias, sábio conselheiro, e a porta norte foi sorteada para ele. A sorte da porta sul saiu para Obed-edom e a do depósito para os seus filhos. A sorte da porta oeste, da porta Salaquete, na rua de cima, saiu para Supim e Ossal. Os guardas ficavam um ao lado do outro. Havia 6 levitas por dia no leste, 4 no norte, 4 no sul e 2 de cada vez no depósito. Quanto ao pátio oeste, havia 4 na rua e 2 no próprio pátio. Foram estas as divisões dos porteiros, descendentes de Coré e Merari. Então esse foi o texto sobre os porteiros do capítulo 26. Agora o capítulo 26 também trata sobre os tesoureiros e outros oficiais. Vamos ver essa relação de nomes. Outros dos seus irmãos levitas estavam encarregados dos depósitos dos tesouros do templo de Deus e do depósito das dádivas sagradas. Os gersonitas, descendentes de Ladã, que eram chefes de famílias pertencentes a Ladã, foram Jeiel e seus filhos Zetã e Joel, seu irmão, estavam encarregados da tesouraria do templo do Senhor. Dos filhos de Anrão, de Isra e de Hebron e de Uziel, Sebuel, um descendente de Gerson, filho de Moisés, era o oficial encarregado dos depósitos dos tesouros. Seus parentes, por parte de Eliezer, foram seu filho Reabias, que foi o pai de Jesaías, o avô de Jorão, o bisavô de Zicri, o trisavô de Selomote. O de Selomote e seus parentes estavam encarregados de todos os tesouros consagrados pelo rei Davi, pelos chefes de famílias, que eram os comandantes de 1000 e de 100, e pelos outros líderes do exército. Eles consagravam parte dos despojos tomados em combate para a manutenção do templo do Senhor, e todas as dádivas consagradas pelo vidente Samuel, por Saul, filho de Quis, por Abner, filho de Ner, por Joabe, filho de Zeruia, e todas as demais dádivas sagradas estavam sob os cuidados de Selomote e seus parentes. Dos filhos de Isar, Kenanias e seus filhos ficaram responsáveis pelos negócios públicos de Israel, atuando como oficiais e juízes. 2 filhos de Hebron, Asabias e seus parentes, ficaram responsáveis por todo o trabalho do Senhor e pelo serviço do rei em Israel, a oeste do Jordão. Ao todo eram 1.700 homens capazes, de acordo com os registros genealógicos das famílias hebronitas. Gerias foi o chefe delas. No ano 40 do reinado de Davi, fez-se uma busca nos registros, e entre os descendentes de Hebron encontraram-se homens capazes em Jazar de Gileade. Gerias tinha 2.700 parentes, homens capazes e chefes de famílias, que o rei Davi encarregou de todas as questões pertinentes a Deus e aos negócios do rei nas tribos de Ruben e de Gade e na metade da tribo de Manassés. Bom, então esse foi o capítulo 26 do primeiro livro das Crônicas, com apenas uma relação dos nomes dos porteiros e os tesoureiros e outros oficiais.
No próximo vídeo, capítulo 27. No vídeo anterior, capítulo 25 do primeiro livro das Crônicas, deixaria aqui no final. O capítulo 26 do primeiro livro das Crônicas trata sobre as seguintes histórias. Os porteiros, histórias não, relatos, né? Descrições. Os porteiros, os tesoureiros e outros oficiais. Eu estou num projeto nesse canal que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse, e eu já fiz isso para os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, e atualmente estou no primeiro livro das Crônicas. Então o capítulo 26 diz o seguinte: esta é a relação dos grupos dos porteiros, só nome difícil, vamos lá. Dos coreitas, Meselemias, filho de Coré, da família de Asaf, foram estes os filhos de Meselemias: Zacarias, o primeiro, Jediael o segundo, Zebadias o terceiro, Jataniel o quarto, Elão o quinto, Joanã o sexto e Elioenai o sétimo. Foram estes os filhos de Obed-edom: Semaías o primeiro, Jeozababe o segundo, Joá o terceiro, Sacar o quarto, Natanael o quinto, Amiel o sexto, Isacar o sétimo, Peuletai o oitavo, pois Deus havia abençoado Obed-edom. Seu filho Semaías também teve filhos, que foram líderes da família de seu pai, pois eram homens capazes. Foram estes os filhos de Semaías: Otni, Rafael, Obed e Euzababe. Os parentes dele, Eliú e Semaquias, também foram homens e capazes. Todos esses foram descendentes de Obed-edom. Eles e os seus filhos e parentes eram capazes e aptos para a obra. Eram ao todo 62 descendentes de Obed-edom. Meselemias teve 18 filhos e parentes chegados, todos eles homens capazes. Foram estes os filhos de Ossã, o Merarita, Sinri, que foi nomeado chefe por seu pai, mesmo não sendo o mais velho, Ilquias o segundo, Tebalias o terceiro e Zacarias o quarto. Cada nome, né, cara? Os filhos e parentes de Ossã foram 13 ao todo. Essas foram as divisões dos porteiros, feitas pelos chefes deles. Eles cumpriram tarefas no serviço do templo do Senhor, assim como seus parentes lançaram sortes entre as famílias, incluindo jovens e velhos, para que cuidassem de cada porta. A porta leste coube a Selemias, então lançaram sortes para o seu filho Zacarias, sábio conselheiro, e a porta norte foi sorteada para ele. A sorte da porta sul saiu para Obed-edom e a do depósito para os seus filhos. A sorte da porta oeste e da porta Salaquete, na rua de cima, saiu para Supim e Ossa. Os guardas ficavam um ao lado do outro. Havia 6 levitas por dia no leste, 4 no norte, 4 no sul e 2 de cada vez no depósito. Quanto ao pátio oeste, havia 4 na rua e 2 no próprio pátio. Foram estas as divisões dos porteiros, descendentes de Coré e Merari. Merari, né? Então esse foi o texto sobre os porteiros do capítulo 26. Agora o capítulo 26 também trata sobre os tesoureiros e outros oficiais. Vamos ver essa relação de nomes. Outros dos seus irmãos levitas estavam encarregados dos depósitos dos tesouros do templo de Deus e do depósito das dádivas sagradas. Os gersonitas, descendentes de Ladã, que eram chefes de famílias pertencentes a Ladã, foram Jeiel e seus filhos Zetã e Joel, seu irmão, estavam encarregados da tesouraria do templo do Senhor. Dos filhos de Anrão, de Izar e de Hebron e de Uziel. Sebuel, um descendente de Gerson, filho de Moisés, era o oficial encarregado dos depósitos dos tesouros. Seus parentes, por parte de Eliezer, foram seu filho Reabias, que foi o pai de Jesaías, o avô de Jorão, o bisavô de Zicri, o trisavô de Selomote. O de Selomote e seus parentes estavam encarregados de todos os tesouros consagrados pelo rei Davi, pelos chefes de famílias, que eram os comandantes de 1000 e de 100, e pelos outros líderes do exército. Eles consagravam parte dos despojos tomados em combate para a manutenção do templo do Senhor, e todas as dádivas consagradas pelo vidente Samuel, por Saul, filho de Quis, por Abner, filho de Ner, por Joabe, filho de Zeruia, e todas as demais dádivas sagradas estavam sob os cuidados de Selomote e seus parentes. Dos filhos de Izar, Kenanias e seus filhos ficaram responsáveis pelos negócios públicos de Israel, atuando como oficiais e juízes. 2 filhos de Hebron, Asabias e seus parentes, ficaram responsáveis por todo o trabalho do Senhor e pelo serviço do rei em Israel, a oeste do Jordão. Ao todo eram 1.700 homens capazes, de acordo com os registros genealógicos das famílias hebronitas. Gerias foi o chefe delas. No ano 40 do reinado de Davi, fez-se uma busca nos registros, e entre os descendentes de Hebron encontraram-se homens capazes em Jazar de Gileade. Gerias tinha 2.700 parentes, homens capazes e chefes de famílias, que o rei Davi encarregou de todas as questões pertinentes a Deus e aos negócios do rei nas tribos de Ruben e de Gade e na metade da tribo de Manassés. Bom, então esse foi o capítulo 26 do primeiro livro das Crônicas, com apenas uma relação dos nomes dos porteiros e os tesoureiros e outros oficiais.
No próximo vídeo, capítulo 27. No vídeo anterior, capítulo 25 do primeiro livro das Crônicas, deixaria aqui no final. O capítulo 26 do primeiro livro das Crônicas trata sobre as seguintes histórias. Os porteiros, histórias não, relatos, né? Descrições. Os porteiros, os tesoureiros e outros oficiais. Eu estou num projeto nesse canal que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse, e eu já fiz isso para os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, e atualmente estou no primeiro livro das Crônicas. Então o capítulo 26 diz o seguinte: esta é a relação dos grupos dos porteiros, só nome difícil, vamos lá. Dos coreitas, Meselemias, filho de Coré, da família de Asaf, foram estes os filhos de Meselemias: Zacarias, o primeiro, Jediael o segundo, Zebadias o terceiro, Jataniel o quarto, Elão o quinto, Joanã o sexto e Elioenai o sétimo. Foram estes os filhos de Obed-edom: Semaías o primeiro, Jeozababe o segundo, Joá o terceiro, Sacar o quarto, Natanael o quinto, Amiel o sexto, Isacar o sétimo, Peuletai o oitavo, pois Deus havia abençoado Obed-edom. Seu filho Semaías também teve filhos, que foram líderes da família de seu pai, pois eram homens capazes. Foram estes os filhos de Semaías: Otni, Rafael, Obed e Elzababe. Os parentes dele, Eliú e Semaquias, também foram homens e capazes. Todos esses foram descendentes de Obed-edom. Eles e os seus filhos e parentes eram capazes e aptos para a obra. Eram ao todo 62 descendentes de Obed-edom. Meselemias teve 18 filhos e parentes chegados, todos eles homens capazes. Foram estes os filhos de Ossã, o Merarita, Sinri, que foi nomeado chefe por seu pai, mesmo não sendo o mais velho, e Uquias o segundo, Tebalias o terceiro e Zacarias o quarto. Cada nome, né, cara? Os filhos e parentes de Ossã foram 13 ao todo. Essas foram as divisões dos porteiros, feitas pelos chefes deles. Eles cumpriram tarefas no serviço do templo do Senhor, assim como seus parentes lançaram sortes entre as famílias, incluindo jovens e velhos, para que cuidassem de cada porta. A porta leste coube a Selemias, então lançaram sortes para o seu filho Zacarias, sábio conselheiro, e a porta norte foi sorteada para ele. A sorte da porta sul saiu para Obed-edom e a do depósito para os seus filhos. A sorte da porta oeste e da porta Salaquete, na rua de cima, saiu para Supim e Ossa. Os guardas ficavam um ao lado do outro. Havia 6 levitas por dia no leste, 4 no norte, 4 no sul e 2 de cada vez no depósito. Quanto ao pátio a oeste, havia 4 na rua e 2 no próprio pátio. Foram estas as divisões dos porteiros descendentes de Coré e Merari. Então esse foi o texto sobre os porteiros do capítulo 26. Agora o capítulo 26 também trata sobre os tesoureiros e outros oficiais. Vamos ver essa relação de nomes. Outros dos seus irmãos levitas estavam encarregados dos depósitos dos tesouros do templo de Deus e do depósito das dádivas sagradas. Os gersonitas, descendentes de Ladã, que eram chefes de famílias pertencentes a Ladã, foram Jeiel e seus filhos Zetã e Joel, seu irmão, estavam encarregados da tesouraria do templo do Senhor. Dos filhos de Anrão, de Isar e de Hebron e de Uziel. Sebuel, um descendente de Gerson, filho de Moisés, era o oficial encarregado dos depósitos dos tesouros. Seus parentes, por parte de Eliezer, foram seu filho Reabias, que foi o pai de Jesaías, o avô de Jorão, o bisavô de Zicri, o trisavô de Selomote. O de Selomote e seus parentes estavam encarregados de todos os tesouros consagrados pelo rei Davi, pelos chefes de famílias, que eram os comandantes de 1000 e de 100, e pelos outros líderes do exército. Eles consagravam parte dos despojos tomados em combate para a manutenção do templo do Senhor, e todas as dádivas consagradas pelo vidente Samuel, por Saul, filho de Quis, por Abner, filho de Ner, por Joabe, filho de Zeruia, e todas as demais dádivas sagradas estavam sob os cuidados de Selomote e seus parentes. Dos filhos de Isar, Kenanias e seus filhos ficaram responsáveis pelos negócios públicos de Israel, atuando como oficiais e juízes. 2 filhos de Hebron, Asabias e seus parentes, ficaram responsáveis por todo o trabalho do Senhor e pelo serviço do rei em Israel, a oeste do Jordão. Ao todo eram 1.700 homens capazes, de acordo com os registros genealógicos das famílias hebronitas. Gerias foi o chefe delas. No ano 40 do reinado de Davi, fez-se uma busca nos registros, e entre os descendentes de Hebron encontraram-se homens capazes em Jazar de Gileade. Gerias tinha 2.700 parentes, homens capazes e chefes de famílias, que o rei Davi encarregou de todas as questões pertinentes a Deus e aos negócios do rei nas tribos de Ruben e de Gade e na metade da tribo de Manassés. Bom, então esse foi o capítulo 26 do primeiro livro das Crônicas, com apenas uma relação dos nomes dos porteiros e os tesoureiros e outros oficiais.
no próximo vídeo, capítulo 27. No vídeo anterior, capítulo 25 do primeiro livro das Crônicas, deixaria aqui no final. O capítulo 26 do primeiro livro das Crônicas trata sobre as seguintes histórias. Os porteiros, histórias não, relatos, né? Descrições. Os porteiros, os tesoureiros e outros oficiais. Eu estou num projeto nesse canal que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse, e eu já fiz isso para os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, e atualmente estou no primeiro livro das Crônicas. Então o capítulo 26 diz o seguinte: esta é a relação dos grupos dos porteiros, só nome difícil, vamos lá. Dos coreitas, Meselemias, filho de Coré, da família de Asaf, foram estes os filhos de Meselemias: Zacarias, o primeiro, Jediael o segundo, Zebadias o terceiro, Jataniel o quarto, Elão o quinto, Joanã o sexto e Elioenai o sétimo. Foram estes os filhos de Obed-edom: Semaías o primeiro, Jeozababe o segundo, Joá o terceiro, Sacar o quarto, Natanael o quinto, Amiel o sexto, Isacar o sétimo, Peuletai o oitavo, pois Deus havia abençoado Obed-edom. Seu filho Semaías também teve filhos, que foram líderes da família de seu pai, pois eram homens capazes. Foram estes os filhos de Semaías: Otni, Rafael, Obed e Euzababe. Os parentes dele, Eliú e Semaquias, também foram homens e capazes. Todos esses foram descendentes de Obed-edom. Eles e os seus filhos e parentes eram capazes e aptos para a obra. Eram ao todo 62 descendentes de Obed-edom. Meselemias teve 18 filhos e parentes chegados, todos eles homens capazes. Foram estes os filhos de Ossã, o Merarita, Sinri, que foi nomeado chefe por seu pai, mesmo não sendo o mais velho, e Uquias o segundo, Tebalias o terceiro e Zacarias o quarto. Cada nome, né, cara? Os filhos e parentes de Ossã foram 13 ao todo. Essas foram as divisões dos porteiros, feitas pelos chefes deles. Eles cumpriram tarefas no serviço do templo do Senhor, assim como seus parentes lançaram sortes entre as famílias, incluindo jovens e velhos, para que cuidassem de cada porta. A porta leste coube a Selemias, então lançaram sortes para o seu filho Zacarias, sábio conselheiro, e a porta norte foi sorteada para ele. A sorte da porta sul saiu para Obed-edom e a do depósito para os seus filhos. A sorte da porta oeste e da porta Salaquete, na rua de cima, saiu para Supim e Ossa. Os guardas ficavam um ao lado do outro. Havia 6 levitas por dia no leste, 4 no norte, 4 no sul e 2 de cada vez no depósito. Quanto ao pátio oeste, havia 4 na rua e 2 no próprio pátio. Foram estas as divisões dos porteiros descendentes de Coré e Merari. Ou Merari, né? Então esse foi o texto sobre os porteiros do capítulo 26. Agora o capítulo 26 também trata sobre os tesoureiros e outros oficiais. Vamos ver essa relação de nomes. Outros dos seus irmãos levitas estavam encarregados dos depósitos dos tesouros do templo de Deus e do depósito das dádivas sagradas. Os gersonitas, descendentes de Ladã, que eram chefes de famílias pertencentes a Ladã, foram Jeiel e seus filhos Zetã e Joel, seu irmão, estavam encarregados da tesouraria do templo do Senhor. Dos filhos de Anrão, de Isa e de Hebron e de Uziel, Sebuel, um descendente de Gerson, filho de Moisés, era o oficial encarregado dos depósitos dos tesouros. Seus parentes, por parte de Eliezer, foram seu filho Reabias, que foi o pai de Jesaías, o avô de Jorão, o bisavô de Zicri, o trisavô de Selomote. O de Selomote e seus parentes estavam encarregados de todos os tesouros consagrados pelo rei Davi, pelos chefes de famílias, que eram os comandantes de 1000 e de 100, e pelos outros líderes do exército. Eles consagravam parte dos despojos tomados em combate para a manutenção do templo do Senhor, e todas as dádivas consagradas pelo vidente Samuel, por Saul, filho de Quis, por Abner, filho de Ner, por Joabe, filho de Zeruia, e todas as demais dádivas sagradas estavam sob os cuidados de Selomote e seus parentes. Dos filhos de Isar, Kenanias e seus filhos ficaram responsáveis pelos negócios públicos de Israel, atuando como oficiais e juízes. 2 filhos de Hebron, Asabias e seus parentes, ficaram responsáveis por todo o trabalho do Senhor e pelo serviço do rei em Israel, a oeste do Jordão. Ao todo eram 1.700 homens capazes, de acordo com os registros genealógicos das famílias hebronitas. Gerias foi o chefe delas. No ano 40 do reinado de Davi, fez-se uma busca nos registros, e entre os descendentes de Hebron encontraram-se homens capazes em Jazar de Gileade. Gerias tinha 2.700 parentes, homens capazes e chefes de famílias, que o rei Davi encarregou de todas as questões pertinentes a Deus e aos negócios do rei nas tribos de Ruben e de Gade e na metade da tribo de Manassés. Bom, então esse foi o capítulo 26 do primeiro livro das Crônicas, com apenas uma relação dos nomes dos porteiros e os tesoureiros e outros oficiais.
No próximo vídeo, capítulo 27. No vídeo anterior, capítulo 25 do primeiro livro das Crônicas, deixaria aqui no final. O capítulo 26 do primeiro livro das Crônicas trata sobre as seguintes histórias. Os porteiros, histórias não, relatos, né? Descrições. Os porteiros, os tesoureiros e outros oficiais. Eu estou num projeto nesse canal que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse, e eu já fiz isso para os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, e atualmente estou no primeiro livro das Crônicas. Então o capítulo 26 diz o seguinte: esta é a relação dos grupos dos porteiros, só nome difícil, vamos lá. Dos coreitas, Meselemias, filho de Coré, da família de Asaf, foram estes os filhos de Meselemias: Zacarias, o primeiro, Jediael o segundo, Zebadias o terceiro, Jataniel o quarto, Elão o quinto, Joanã o sexto e Elioenai o sétimo. Foram estes os filhos de Obed-edom: Semaías o primeiro, Jeozababe o segundo, Joá o terceiro, Sacar o quarto, Natanael o quinto, Amiel o sexto, Isacar o sétimo, Peuletai o oitavo, pois Deus havia abençoado Obed-edom. Seu filho Semaías também teve filhos, que foram líderes da família de seu pai, pois eram homens capazes. Foram estes os filhos de Semaías: Otni, Rafael, Obed e Euzababe. Os parentes dele, Eliú e Semaquias, também foram homens e capazes. Todos esses foram descendentes de Obed-edom. Eles e os seus filhos e parentes eram capazes e aptos para a obra. Eram ao todo 62 descendentes de Obed-edom. Meselemias teve 18 filhos e parentes chegados, todos eles homens capazes. Foram estes os filhos de Ossã, o Merarita, Sinri, que foi nomeado chefe por seu pai, mesmo não sendo o mais velho, e Uquias o segundo, Tebalias o terceiro e Zacarias o quarto. Cada nome, né, cara? Os filhos e parentes de Ossã foram 13 ao todo. Essas foram as divisões dos porteiros, feitas pelos chefes deles. Eles cumpriram tarefas no serviço do templo do Senhor, assim como seus parentes lançaram sortes entre as famílias, incluindo jovens e velhos, para que cuidassem de cada porta. A porta leste coube a Selemias, então lançaram sortes para o seu filho Zacarias, sábio conselheiro, e a porta norte foi sorteada para ele. A sorte da porta sul saiu para Obed-edom e a do depósito para os seus filhos. A sorte da porta oeste, da porta Salaquete, na rua de cima, saiu para Supim e Ossal. Os guardas ficavam um ao lado do outro. Havia 6 levitas por dia no leste, 4 no norte, 4 no sul e 2 de cada vez no depósito. Quanto ao pátio oeste, havia 4 na rua e 2 no próprio pátio. Foram estas as divisões dos porteiros descendentes de Coré e Merari. Merari, né? Então esse foi o texto sobre os porteiros do capítulo 26. Agora o capítulo 26 também trata sobre os tesoureiros e outros oficiais. Vamos ver essa relação de nomes. Outros dos seus irmãos levitas estavam encarregados dos depósitos dos tesouros do templo de Deus e do depósito das dádivas sagradas. Os gersonitas, descendentes de Ladã, que eram chefes de famílias pertencentes a Ladã, foram Jeiel e seus filhos Zetã e Joel, seu irmão, estavam encarregados da tesouraria do templo do Senhor. Dos filhos de Anrão, de Isar e de Hebron e de Uziel. Sebuel, um descendente de Gerson, filho de Moisés, era o oficial encarregado dos depósitos dos tesouros. Seus parentes, por parte de Eliezer, foram seu filho Reabias, que foi o pai de Jesaías, o avô de Jorão, o bisavô de Zicri, o trisavô de Selomote. O de Selomote e seus parentes estavam encarregados de todos os tesouros consagrados pelo rei Davi, pelos chefes de famílias, que eram os comandantes de 1000 e de 100, e pelos outros líderes do exército. Eles consagravam parte dos despojos tomados em combate para a manutenção do templo do Senhor, e todas as dádivas consagradas pelo vidente Samuel, por Saul, filho de Quis, por Abner, filho de Ner, por Joabe, filho de Zeruia, e todas as demais dádivas sagradas estavam sob os cuidados de Selomote e seus parentes. Dos filhos de Isar, Kenanias e seus filhos ficaram responsáveis pelos negócios públicos de Israel, atuando como oficiais e juízes. 2 filhos de Hebron, Asabias e seus parentes, ficaram responsáveis por todo o trabalho do Senhor e pelo serviço do rei em Israel, a oeste do Jordão. Ao todo eram 1.700 homens capazes, de acordo com os registros genealógicos das famílias hebronitas. Gerias foi o chefe delas. No ano 40 do reinado de Davi, fez-se uma busca nos registros, e entre os descendentes de Hebron encontraram-se homens capazes em Jazar de Gileade. Gerias tinha 2.700 parentes, homens capazes e chefes de famílias, que o rei Davi encarregou de todas as questões pertinentes a Deus e aos negócios do rei nas tribos de Ruben e de Gade e na metade da tribo de Manassés. Bom, então esse foi o capítulo 26 do primeiro livro das Crônicas, com apenas uma relação dos nomes dos porteiros e os tesoureiros e outros oficiais.
No próximo vídeo, capítulo 27. No vídeo anterior, capítulo 25 do primeiro livro das Crônicas, deixaria aqui no final. O capítulo 26 do primeiro livro das Crônicas trata sobre as seguintes histórias. Os porteiros, histórias não, relatos, né? Descrições. Os porteiros, os tesoureiros e outros oficiais. Eu estou num projeto nesse canal que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse, e eu já fiz isso para os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, e atualmente estou no primeiro livro das Crônicas. Então o capítulo 26 diz o seguinte: esta é a relação dos grupos dos porteiros, só nome difícil, vamos lá. Dos coreitas, Meselemias, filho de Coré, da família de Asaf, foram estes os filhos de Meselemias: Zacarias, o primeiro, Jediael o segundo, Zebadias o terceiro, Jataniel o quarto, Elão o quinto, Joanã o sexto e Elioenai o sétimo. Foram estes os filhos de Obed-edom: Semaías o primeiro, Jeozababe o segundo, Joá o terceiro, Sacar o quarto, Natanael o quinto, Amiel o sexto, Isacar o sétimo, Peuletai o oitavo, pois Deus havia abençoado Obed-edom. Seu filho Semaías também teve filhos, que foram líderes da família de seu pai, pois eram homens capazes. Foram estes os filhos de Semaías: Otni, Rafael, Obed e Euzababe. Os parentes dele, Eliú e Semaquias, também foram homens e capazes. Todos esses foram descendentes de Obed-edom. Eles e os seus filhos e parentes eram capazes e aptos para a obra. Eram ao todo 62 descendentes de Obed-edom. Meselemias teve 18 filhos e parentes chegados, todos eles homens capazes. Foram estes os filhos de Ossã, o Merarita, Sinri, que foi nomeado chefe por seu pai, mesmo não sendo o mais velho, e Uquias o segundo, Tebalias o terceiro e Zacarias o quarto. Cada nome, né, cara? Os filhos e parentes de Ossã foram 13 ao todo. Essas foram as divisões dos porteiros, feitas pelos chefes deles. Eles cumpriram tarefas no serviço do templo do Senhor, assim como seus parentes lançaram sortes entre as famílias, incluindo jovens e velhos, para que cuidassem de cada porta. A porta leste coube a Selemias, então lançaram sortes para o seu filho Zacarias, sábio conselheiro, e a porta norte foi sorteada para ele. A sorte da porta sul saiu para Obed-edom e a do depósito para os seus filhos. A sorte da porta oeste e da porta Salaquete, na rua de cima, saiu para Supim e Ossa. Os guardas ficavam ao lado do outro. Havia 6 levitas por dia no leste, 4 no norte, 4 no sul e 2 de cada vez no depósito. Quanto ao pátio oeste, havia 4 na rua e 2 no próprio pátio. Foram estas as divisões dos porteiros descendentes de Coré e Merari. Merari, né? Então esse foi o texto sobre os porteiros do capítulo 26. Agora o capítulo 26 também trata sobre os tesoureiros e outros oficiais. Vamos ver essa relação de nomes. Outros dos seus irmãos levitas estavam encarregados dos depósitos dos tesouros do templo de Deus e do depósito das dádivas sagradas. Os gersonitas, descendentes de Ladã, que eram chefes de famílias pertencentes a Ladã, foram Jeiel e seus filhos Zetã e Joel, seu irmão, estavam encarregados da tesouraria do templo do Senhor. Dos filhos de Anrão, de Isar e de Hebron e de Uziel. Sebuel, um descendente de Gerson, filho de Moisés, era o oficial encarregado dos depósitos dos tesouros. Seus parentes, por parte de Eliezer, foram seu filho Reabias, que foi o pai de Jesaías, o avô de Jorão, o bisavô de Zicri, o trisavô de Selomote. O de Selomote e seus parentes estavam encarregados de todos os tesouros consagrados pelo rei Davi, pelos chefes de famílias, que eram os comandantes de 1000 e de 100, e pelos outros líderes do exército. Eles consagravam parte dos despojos tomados em combate para a manutenção do templo do Senhor, e todas as dádivas consagradas pelo vidente Samuel, por Saul, filho de Quis, por Abner, filho de Ner, por Joabe, filho de Zeruia, e todas as demais dádivas sagradas estavam sob os cuidados de Selomote e seus parentes. Dos filhos de Isar, Kenanias e seus filhos ficaram responsáveis pelos negócios públicos de Israel, atuando como oficiais e juízes. 2 filhos de Hebron, Asabias e seus parentes, ficaram responsáveis por todo o trabalho do Senhor e pelo serviço do rei em Israel, a oeste do Jordão. Ao todo eram 1.700 homens capazes, de acordo com os registros genealógicos das famílias hebronitas. Gerias foi o chefe delas. No ano 40 do reinado de Davi, fez-se uma busca nos registros, e entre os descendentes de Hebron encontraram-se homens capazes em Jazar de Gileade. Gerias tinha 2.700 parentes, homens capazes e chefes de famílias, que o rei Davi encarregou de todas as questões pertinentes a Deus e aos negócios do rei nas tribos de Ruben e de Gade e na metade da tribo de Manassés. Bom, então esse foi o capítulo 26 do primeiro livro das Crônicas, com apenas uma relação dos nomes dos porteiros e os tesoureiros e outros oficiais.
No próximo vídeo, capítulo 27. No vídeo anterior, capítulo 25 do primeiro livro das Crônicas, deixaria aqui no final. O capítulo 26 do primeiro livro das Crônicas trata sobre as seguintes histórias. Os porteiros, histórias não, relatos, né? Descrições. Os porteiros, os tesoureiros e outros oficiais. Eu estou num projeto nesse canal que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse, e eu já fiz isso para os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, e atualmente estou no primeiro livro das Crônicas. Então o capítulo 26 diz o seguinte: esta é a relação dos grupos dos porteiros, só nome difícil, vamos lá. Dos coreitas, Meselemias, filho de Coré, da família de Asaf, foram estes os filhos de Meselemias,